Às vezes, algo silencioso nos chama, um desconforto que não grita, mas pulsa, como um tambor enterrado no peito. Você sente isso ao deitar à noite, quando o mundo silencia e só resta a companhia do que ainda dói. Há uma sensação estranha, como se algo em você estivesse esperando ser olhado, um incômodo sem nome, uma saudade de si mesmo. E talvez, sem saber, você esteja ouvindo o chamado da sombra. A sombra, não como inimiga, não como pecado, não como defeito, mas como parte sua que foi empurrada para os porões da consciência, onde vivem as memórias não digeridas, as emoções evitadas, os impulsos reprimidos, os desejos temidos. Carl Jung dizia que tudo que não aceitamos em nós, o inconsciente trata como lixo radioativo, enterrado, mas irradiando energia. E energia não desaparece, ela se transforma, reaparece, atrai situações, se disfarça nas relações, assume vozes em nossos pensamentos mais cruéis. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem? Por que há pessoas que despertam em você reações intensas, medo, raiva, encanto, repulsa, como se tocassem em feridas invisíveis? Já percebeu como às vezes age no piloto automático e depois se pergunta: por que eu fiz isso? São fragmentos da sua sombra pedindo passagem, não para te punir, mas para te completar. James Hillman, com sua psicologia arquetípica, nos lembra que a alma não busca se curar, ela busca se tornar inteira. E ser inteiro não é ser só luz. É ter coragem de descer às cavernas interiores e ali encontrar tesouros soterrados, talentos esquecidos, emoções legítimas, intuições poderosas. É lá, na sombra, que dormem partes suas com uma força que você nem imagina. Porque a sombra não guarda apenas dor, ela guarda potência. Não é apenas onde você sangra, é onde você brilha, se tiver coragem de olhar. Este vídeo não é sobre corrigir você, não é sobre te convencer a ser melhor. É sobre te convidar a ser mais verdadeiro, a escutar o que em você foi deixado de lado, a abraçar o que foi temido. E nesse gesto íntimo, silencioso, começar a recuperar algo sagrado, sua energia vital, seu fogo, sua alma. Se você sente que chegou a hora de parar de fugir de si mesmo, então este é o seu lugar. Silencie o barulho ao redor. Respire fundo. E venha comigo numa jornada pela geografia oculta da sua alma. Hoje, vamos caminhar com Jung, com Hillman, com as imagens do inconsciente. Não para nos perdermos, mas para nos lembrar de quem somos quando deixamos de fugir. E antes de seguirmos, eu te peço, se essa jornada ressoar com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa descer às suas profundezas e deixe nos comentários. Qual parte sua você tem escondido por medo de não ser amado? Sua resposta pode abrir caminho para muitos outros. Seguimos então. E que a escuridão revele sua luz. Imagine que sua alma fosse uma casa, e cada emoção negada, cada medo engolido fosse um quarto trancado, mas ainda vivo. A projeção é o modo como essas partes fechadas continuam existindo. Elas escapam pela fresta das relações. Tudo o que você não reconhece em si, projeta no outro. E a energia vital, que poderia estar a serviço da sua criatividade, vai alimentar fantasmas. Carl Jung dizia que aquilo que mais nos incomoda nos outros é, muitas vezes, um reflexo do que negamos em nós. A raiva que sentimos do agressivo, o julgamento contra o egoísta, o incômodo com quem se impõe, tudo isso pode ser espelho de uma parte sua que foi domesticada, rejeitada ou silenciada. E quando isso acontece, você começa a viver em guerra com o mundo, ou em fuga dele. Ambientes tóxicos, pessoas difíceis, situações repetitivas. Às vezes, são apenas o palco onde sua sombra encena sua peça inconsciente. E, quanto mais você rejeita o papel, mais a sombra grita. A projeção
É como um buraco negro, suga sua atenção, sua energia, sua paz. Exercício prático. Pense em alguém que desperta em você uma emoção intensa, irritação, fascínio, repulsa. Feche os olhos, sinta a emoção no corpo. Agora pergunte: o que essa pessoa está encenando por mim? Que parte minha ela está representando? Não julgue a resposta, apenas escute. A sombra começa a se revelar quando você para de fugir da pergunta. Você já sentiu um nó na garganta que não desata? Uma tensão nos ombros que persiste mesmo após o descanso? Dores que não têm explicação médica clara? O corpo fala a língua da sombra, e muitas vezes ele grita onde a alma foi silenciada. A neurociência nos mostra que a amígdala, um pequeno núcleo no cérebro, se ativa em situações de ameaça. Quando traumas não são processados, essa estrutura permanece hiperativa, mantendo o corpo em estado de alerta. Isso bloqueia o córtex pré-frontal, região responsável pelo raciocínio e regulação emocional. Ou seja, você age no automático, vive exausto e sem clareza. Na linguagem simbólica, isso é como viver com um exército interno sempre armado. E o campo de batalha é você. A sombra corporaliza-se. Quando você reprime o choro, o corpo endurece. Quando engole a raiva, o estômago se inflama. Quando sufoca o desejo, a respiração encurta. James Hillman falava da alma do corpo, e é nesse subterrâneo que a sombra pulsa, pedindo escuta. Dica prática: escolha um momento do dia para escanear o seu corpo em silêncio. Observe onde há tensão, calor, formigamento, vazio. Coloque a mão ali e pergunte: o que você quer me contar? Às vezes, a cura começa com um gesto simples de escuta. Alquimia é a arte de transformar chumbo em ouro. E na alma, essa transmutação começa com a sombra. Carl Jung dizia que a sombra é a prima matéria da psique, a matéria bruta da qual pode emergir algo sagrado. Aquilo que hoje te assusta, amanhã pode se tornar sua maior fonte de poder. Quantas vezes um colapso revelou um novo caminho? Quantas vezes uma crise te obrigou a olhar para dentro? É na dor que algo novo quer nascer, não como punição, mas como renascimento. A fênix que ressurge das cinzas é o arquétipo da alma que atravessa a sombra e se torna mais viva. A criatividade, a intuição, a coragem, tudo isso nasce do encontro com a escuridão, não como fuga dela, mas como travessia. A sombra é matéria-prima. Não precisa ser combatida, precisa ser alquimizada. Exercício simbólico: escreva, num papel, uma emoção que você tem evitado. Medo, inveja, raiva. Depois, escreva o que essa emoção poderia se tornar se você a acolhesse. O medo pode virar prudência. A inveja, inspiração. A raiva, força de ação. Queime esse papel e assista à transmutação simbólica. Sua alma entende gestos assim. À noite, quando o mundo se cala, a psique fala. E ela fala em imagens: uma casa inundada, uma criança chorando, um animal que te persegue, uma escada quebrada. Os sonhos são mensagens da alma, não precisam ser traduzidos em códigos racionais. Precisam ser sentidos. James Hillman dizia que o sonho não é um símbolo a ser decifrado, mas uma realidade da alma a ser habitada. A cobra que aparece em sonho não é medo inconsciente, ela é cobra. Com sua sabedoria, seu veneno, seu poder. O sonho é um teatro interno, onde você encontra partes suas esquecidas. Técnica prática: ao acordar, anote seu sonho como se fosse um poema. Em seguida, escolha uma imagem marcante e pergunte: o que você veio me mostrar? Pode ser a árvore, o anjo, a caverna. Converse com ela como se fosse real. Não busque respostas lógicas, busque presença. O inconsciente responde a quem escuta com respeito. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas há quem tema sua própria potência mais do que o fracasso. Crescemos em culturas que associam força à agressividade, poder a abuso, expressão a
a egoísmo. Então, aprendemos a nos encolher, a sorrir quando queremos gritar, a dizer sim com o corpo tenso por dentro, a sufocar a força legítima em nome da aceitação, mas a um custo. Quando rejeitamos a sombra por amar demais a ideologia do positivo, tornamo-nos frágeis, desconectados, falsamente dóceis. E por trás disso mora a sombra da potência, aquela voz interior que diz basta, que traça limites, que se posiciona, que cria. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. E o destino, quando não é escolhido, pesa. Resultado real da integração da sombra. Mais presença, mais foco, mais direção. Você para de se dispersar em agradar os outros e começa a viver com coerência. Não é sobre se tornar duro, é sobre ser inteiro. Convite interno. Escreva o que você ainda tem medo de ser. Forte? Livre? Intenso? Que imagem você tem da sua força? Olhe para ela. Talvez ali esteja o seu verdadeiro eu. Nem tudo que parece luz é cura. Às vezes, hábitos espirituais, dietas, práticas de autoconhecimento estão a serviço da mesma compulsão de sempre: controlar, evitar dor, conquistar a aprovação. E isso também é sombra, só que com perfume de incenso. James Hillman dizia que a alma tem aversão à coerência forçada. Quando tentamos ser perfeitos, criamos uma persona que sufoca o real. E essa persona vira prisão. Você já notou como algumas práticas boas podem gerar culpa, rigidez ou comparação? Esse é um sinal claro de que a luz virou máscara. E a sombra está ali, sufocada, querendo respirar. Neurociência e psicologia simbólica concordam. O impulso inconsciente se disfarça para se proteger, mas, quando acolhido, ele revela o que realmente está faltando. Por trás da compulsão por controle, talvez esteja o medo do abandono. Por trás da rigidez, um trauma de caos. Prática reflexiva. Observe seu dia e escolha um hábito luz, algo que parece positivo. Pergunte: estou fazendo isso por amor ou por medo? Isso me aproxima de mim ou me distancia? A sombra pode estar escondida exatamente onde você se acha mais iluminado. A maioria das tentativas de mudança falha porque tentamos reprogramar crenças com frases da superfície. Mas o inconsciente entende linguagem simbólica, corporal, imagética. Para mudar por dentro, é preciso falar com a sombra no idioma dela. A raiva reprimida pode virar depressão, mas, quando acolhida, ela pode se transformar em direção. A inveja escondida pode virar baixa autoestima, mas, quando reconhecida, se transforma em inspiração e ação. Técnica de reprogramação simbólica. Escolha uma emoção negativa. Imagine que ela bate na sua porta. Você abre. Ela entra, senta-se à sua frente. Que rosto ela tem? Que voz? Que cheiro? Pergunte: o que você precisa de mim? Escute. Depois, visualize-se dando a ela o que ela pede. Presença, escuta, movimento. Esse diálogo interno ativa novos caminhos neuronais e ressignifica a emoção. A sombra não quer te derrubar, quer te guiar. Tudo no universo vibra e cada emoção tem uma frequência. Quando você reprime emoções, elas não desaparecem. Elas vibram abaixo da superfície, criando um campo de interferência. E esse campo afeta tudo: suas relações, sua criatividade, sua capacidade de manifestar sonhos. É como tentar desenhar num vidro embaçado. A imagem está lá, mas o ruído psíquico impede a nitidez. Jung falava da individuação, tornar-se quem se é de verdade. Isso exige clareza vibracional. Reconhecer o que em você está nublado, reprimido, esquecido. A física quântica mostra que a intenção molda a realidade. Mas a intenção que emerge de um inconsciente fragmentado é como um rádio mal sintonizado, emite interferência. Por isso, integrar a sombra é limpar o canal, para que a alma possa transmitir com nitidez.
Prática simbólica. Medite com a pergunta: o que em mim ainda está vibrando medo, culpa ou negação? Sinta a resposta no corpo. Não julgue, apenas respire nessa frequência. A simples atenção já inicia a transmutação. Você não carrega apenas sua sombra. Carrega também a sombra de sua família, de seu povo, de sua cultura. Jung chamava isso de inconsciente coletivo. Hillman chamava de mitologia pessoal. A vocação não é um desejo individual, é uma resposta da alma a uma dor ancestral. Quantas vezes você repete padrões que nem são seus? Culpa que não nasceu em você, medo que vem de gerações, sonhos que foram enterrados junto com seus avós. A sombra coletiva atua como um campo invisível, moldando escolhas, sabotando intenções, anestesiando desejos. Integrar a sombra não é apenas um ato pessoal, é um gesto político, espiritual, arquetípico. É abrir espaço para que o destino da sua linhagem encontre voz através de você, não para repetir a dor, mas para reescrever a história. Reflexão profunda. Pergunte-se: o que em mim pertence a mim e o que em mim carrega a dor de quem veio antes? Essa distinção abre portais de liberdade. E ao fazer isso, você se aproxima da sua vocação verdadeira, aquela que vem da alma. Hillman dizia: cura é problema de amor, não um amor romântico, idealizado, mas um amor radical, que se estende às partes suas que mais te envergonham, que acolhe sem tentar mudar, que escuta sem dar lições, que vê a criança ferida e diz: eu fico. A autocompaixão não é indulgência, é maturidade emocional. A neurociência comprova, quando praticamos a compaixão ativa, especialmente olhando para nossas próprias dores com ternura, ativamos o sistema de regulação emocional, fortalecemos o córtex pré-frontal e acalmamos a amígdala. O corpo relaxa, o medo perde força, a clareza retorna. Exercício simbólico. Diante do espelho, olhe nos seus próprios olhos. Imagine que está diante do seu eu criança. Toque seu coração e diga: eu vejo sua dor, eu vejo sua força. Eu não vou te abandonar. Faça isso por alguns minutos, todos os dias. Aos poucos, a sombra começa a confiar em você. Este é o fio de ouro que costura as partes quebradas. Um gesto de amor tão silencioso quanto transformador. A compaixão não elimina a sombra, ela a ilumina por dentro. Você percorreu uma jornada corajosa, não para se transformar em outra pessoa, mas para voltar a si. Para reconhecer que dentro de você há luz, sim, mas há também escuridão fértil, onde dormem sementes de poder ainda não despertas. A sombra não é um castigo, é uma reserva de alma. É lá que repousa a sua intensidade não vivida, sua fúria legítima, sua intuição abafada, sua sensibilidade silenciada. E quanto mais você foge, mais ela grita. Mas, quando você se aproxima com escuta, com presença, com reverência, a sombra se transforma. Não em algo a ser eliminado, mas em algo a ser integrado. Ao reconhecer sua sombra, você deixa de fragmentar a própria alma. Passa a caminhar com mais inteireza, mais coerência, mais verdade. Descobre que sua sensibilidade não é fraqueza, é radar. Que sua dor não é falha, é solo. Que sua sombra não é inimiga, é guardiã. Acenda hoje um candeeiro simbólico. Pode ser uma vela, uma música, uma palavra, e diga a si mesmo: eu escolho caminhar com tudo o que sou, porque só assim a alma floresce. Só assim a luz não cega, mas guia, e a sombra não assusta, mas protege. Se este vídeo tocou algo profundo em você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que também esteja pronto para se encontrar. E nos comentários conte qual parte sua você mais teme e que talvez esteja te esperando para ser amada. Obrigado por estar aqui, você não está só, a jornada continua. E a alma agradece.